Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema que é muito pesado, muito falado dentro da internet. Muita gente critica, que muita gente fala que porque não tem como todo mundo ficar rico e etc. Eu vou debater diretamente isso aqui pesadamente, ok? E aí, vamos falar sobre pessoas que têm uma mente muito pequena falam que não é possível que todo mundo fique rico por meios de, vamos dizer assim, todo mundo quer ficar rico absolutamente do nada, e aí a gente vai começar a enriquecer. Pelo contrário, eu imagino que se todo mundo quisesse ficar rico, o padrão de ser rico seria diferente, mas as pessoas poderiam ser, em sua maioria, acima da média. Entretanto, todavia, se a gente for parar para pensar, a maioria das pessoas só querem ser uma coisa: medíocres, ganhar pouco e infelizmente é isso aí. Então, assim, existem pessoas, sim, que você venha conhecer ao longo da sua vida que elas não têm ambição nenhuma. Às vezes a pessoa ela só quer sobreviver, viver ali numa cidadezinha pequena, numa casa ali de boa e tal. Quem sabe quitar a casa, quem sabe comprar a casa e de vez em quando ter um carro pago. As pessoas, no geral, elas não têm tanta ambição. Então, o tema do vídeo é o quê? Nem todo mundo consegue ficar rico. Nem todo mundo consegue ficar rico. E não é porque não seria possível, tá? Eu quero debater com vocês, tá? Quem sabe se todo mundo buscasse ficar rico, os níveis de riqueza eles subiriam, porque a quantidade de pessoas que teriam patrimônio, ganhariam tantos valores e etc. acima da média do que a gente vê hoje, seria muito maior, entendeu? Mas não é possível que todo mundo seja rico. Realmente, eu devo de concordar, nem todo mundo consegue ficar rico. E não é porque não é humanamente possível, porque logo vem aquela galera que fica falando asneira na internet, me dizer assim, porque se não tiver um cara lá que tá ganhando muito dinheiro nas costas dos seus empregados, CLTs que trabalham o dia todo, etc., não tem como esse cara tá rico. Poxa, existem casos sim de patrões, de empresários, etc., donos de empresa que são ruins, entre aspas, né? São ruins, né? Que a gente não tem caso específico aqui para comentar. E que só estão ricos, só estão lá naquela posição, etc., porque explorou os seus trabalhadores, né? Ou seja, ele explorou os seus colaboradores de toda forma possível. Beleza, esse cara ele tá lá, ele tá rico. Pô, ele não merecia estar rico? Pode ser que sim, pode ser que não. Só que assim, tirando essa mente pequena que a boa parte das pessoas tem, boa parte de pessoas que às vezes não tem tanto conhecimento, não tem tanto estudo, que deve de achar que assim, porque grandes pessoas só ficam ricos se subir em cima dos outros, tá? A gente for levar para outro lado, existem sim empresários com boas atitudes, com boas intenções que conseguem enriquecer ao longo do tempo, sem ficar pisando em cima de ninguém. Kelvin, pô, esse é o tema do vídeo? Não, esse não é o tema do vídeo, mas eu tô confrontando essas pessoas. Eu quero que elas me respondam no comentário aqui. Manda inclusive para aquele seu amigo que pensa dessa forma e vamos lá. Agora você vem comigo e a gente continua raciocinando, tá? Vamos lá, pensa comigo. Quais são as formas de você ficar de fato rico? Até anotei aqui, ó, formas de ficar rico. Existe de fato uma fórmula que vai te deixar rico? Não, não existe. É um negócio muito difícil que vai exigir horas e horas de trabalho árduo, muito estudo, muito conhecimento sobre diversas áreas que você nem sabia que existe de como gerir uma empresa, um negócio, se caso você tomar a decisão de se tornar empreendedor? Sim, também. Então assim, vamos falar sobre algumas das formas de você ficar rico. Vamos chamar de top 01. O que a maioria das pessoas, pessoas médias, vamos dizer assim, fazem, tá? Faculdade, né? Inclusive, faculdade, beleza. E eu acho muito legal se você quiser seguir uma profissão. Isso aqui não é para enriquecer, não é para você ser acima da média, etc. A menos que você vá fazer uma faculdade que vá te permitir com que você lance uma empresa naquele nicho, né, que você estudou para nessa faculdade, vamos dizer assim. Quando eu digo nicho, é óbvio que eu tô falando sobre aquela área específica e, enfim. Então, vamos dizer lá o Jubes Creitinho. Feita a faculdade? Feita a faculdade, você vai para um trabalho comum. Se você não for médico, inclusive os médicos, eles têm tido grande diminuição dentro do salário, dentro daquilo que eles ganham. Então, assim, se antes as pessoas estudavam para ser médicos porque iam ganhar muito acima da média, existem, até onde eu saiba, médicos por aí formados, trabalhando no hospital, ganhando salário mínimo, entendeu?
E muitos aceitam isso porque é melhor você trabalhar na área cujo você pagou uma faculdade do que não trabalhar, né? Só que o que levaria à riqueza aqui? Talvez investir dinheiro a longo prazo para você aposentar daqui uns 40 anos de investimento. Então, esquece. Quem sabe faculdade, trabalho comum. Vou ser CLT, vou trabalhar da maneira mais normal possível em cima daquela área minha, não vai te enriquecer. Deixa quieto. A segunda fórmula, ser empreendedor, ser empresário, é aquilo que realmente pode te levar a escalar, a vender produto, a ter um time, etc, etc. Empresa que vai vender em escala, você tendo lucro alto, vendas de muitos produtos diversos, você tem a famosa famigerada, sei lá, digamos, ou dita, né, escala. Com escala você consegue ganhar muito mais, você consegue vender muito mais, ter muito mais lucro dependendo do negócio, etc. Então, entre aspas, vamos dizer assim, é óbvio, não existe uma fórmula certa, assim como eu já falei nesse vídeo, que você vai conseguir ficar rico. Só que ser empreendedor, ser empresário, criar um CNPJ e construir uma empresa é o modelo, sim, mais utilizado. As pessoas que nascem pobres e enriquecem ao longo do tempo, essas têm sucesso na maioria das vezes porque elas são empresárias. A menos que tenha dinheiro, na realidade, ou que passe a ter dinheiro ali, alguns milhões na conta, depois dos 60 anos e poucos de idade. Aí já não tem muito mais o que aproveitar, né? Já o corpo já estoura com a saúde, já reclama das costas, aí não tem como você ter dinheiro aos 60 e poucos anos de idade. E agora a gente vai lá pro tema principal do vídeo. Por que que nem todo mundo consegue ficar rico? Como eu já disse, tem muita gente que não tem ambição. Então, a gente vai excluir esse ponto aí porque eu já trouxe esse detalhe específico no vídeo. Muitas pessoas simplesmente não têm ambição nenhuma e elas querem viver uma vida comum, ok? Aí a gente vai puxar para aquela parcela que eu não sei qual é a porcentagem de pessoas que, de fato, não aceitam viver uma vida comum. Essas pessoas, elas podem trabalhar arduamente, elas podem criar uma empresa e às vezes a maioria delas não vai ter resultado. Porque, de fato, ter resultado dentro de qualquer cenário, empresa, negócio, áreas determinadas, na realidade, ou ter sucesso acima da média, ser relevante, etc., pode ser que sim, pode ser que não. Exista uma pitada de sorte, tá? Mas, para quem sabe muito bem o caminho que está percorrendo, constrói, de fato, a própria sorte. Então, vamos lá. Determinada pessoa, ela quer ficar rica, ela tem muita ambição, ela começa a trabalhar, beleza. Qual o tipo de modelo de negócio? Será que ele ainda é válido? Será que ainda dá dinheiro? Enfim, a gente tem esses contras aí, porque pode ser que o cara escolha um modelo de negócio muito ruim, uma área que já vai ser péssima agora nos dias de hoje. Existem sim bilionárias, pessoas multibilionárias de patrimônio que elas fizeram um negócio, sei lá, 30 anos atrás, elas ganharam muito dinheiro com isso, que se elas replicassem exatamente isso hoje, elas não conseguiriam obter o mesmo resultado, tá? Elas realmente não conseguiriam ficar ricas de novo. Minimamente elas iam conseguir se sustentar. Minimamente, de certa maneira, não, tá? Se você for um bom empreendedor, você for, na realidade, não empreendedor, não empresário. Você tem que ser um bom líder e um excelente vendedor. E terceira coisa, ter capacidade de treinar o seu próprio time para que a sua empresa ela tenha resultado, seja relevante, seja acima da média. Agora pensa bem, mesmo esse cara ou essa mulher que seja, que tenha muita ambição, às vezes pode ter muita mediocridade na cabeça. Às vezes pode ser muito alienada, mesmo que tenha empresa, mesmo que queira ser rico, mesmo que tenha ambição, entendeu? Então, se essa pessoa ela tem isso, ela não vai aceitar ajuda de, por exemplo, um estrategista de marketing na empresa dela para ajudar a ter uma organização de marketing, conseguir mais clientes, ser mais notada, ter uma empresa mais notada. Às vezes, esse tipo de pessoa, mesmo ao ter uma empresa, ela não vai enxergar possibilidades de crescimento. Então, a mente dela se limita ali a vários tipos de coisa, né? O T. Harv Eker traz esse tipo de ponto, né? Napoleão Hill traz... quem mais? Pai Rico, Pai Pobre, né? O cara que escreveu o livro do Pai Rico, Pai Pobre, no caso, o Robert Kiyosaki, né? Muita gente conhece como Pai Rico, Pai Pobre. Mas, principalmente em Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, ele traz pontos excelentes sobre isso aí.
que você é criado, a maneira com que você é criado e com que você passa a pensar ao longo do tempo, ela pode influenciar e influencia e muito no tipo de resultado que você vai construir ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira. Então, assim, às vezes a pessoa, ela quer ser empreendedora, ela quer ter resultado, ela quer ser acima da média, mas ela não aceita pagar um cara que vai fazer um treinamento com o time de vendas dele para escalar mais. Esse cara, ele tem uma empresa específica e ele não busca fazer com que ela cresça. Aí ele faz 1 milhão por ano e ele acha que ele é o cara foda pra caramba, cheio de resultado, sendo que ele é só mais uma das empresas pequenas que a gente tem por aí, né? 1 milhão de faturamento, pô. E às vezes, e quando a gente fala de 1 milhão de faturamento, a gente tá falando de 1 milhão de lucro líquido. Quem sabe esse cara tenha sócio, tenha sócios, tenha colaboradores, tem impostos para pagar, tem produtos, né, custos, entregas, mesmo que seja serviço, ainda tem seus custos. Então, o que fosse sobrar para ele ali seria algo médio, ainda assim, ainda da mesma forma, entendeu? Se esse cara, por exemplo, estivesse levando a empresa dele à falência e ele estivesse tirando ali de mais do que 20 mil, de 20 a 40 mil por mês, ele estaria junto, destruindo patrimônio e levando a empresa à falência. E o que a gente vê com isso? Que esse cara, ao longo do tempo, ou ele vai falir, ele vai com certeza não ganhar tanto dinheiro no final das contas. Porque se ele gasta tanto dinheiro e ele tira tanto da própria empresa, não tendo um pôr a bola bom, inclusive, em cima do meu exemplo de 1 milhão, dependendo de que tipo for a empresa, etc., nem é possível que um sócio consiga tirar 40 mil por mês ali, a menos que ele seja, né, 100% dono, etc. Mas, assim, na faixa dos 20, eu acho que é possível. Só que a gente também está considerando esse possível aqui que o cara está detonando com a própria empresa. Então, ele está tirando um dinheiro que não deveria ser tirado e deveria ser reinvestido para que a empresa crescesse ainda mais, né? Ou seja, esse cara vai levar alguns anos para ser milionário se ele conseguir manter essa empresa a longo prazo. E aí a gente tem os pontos de pensar que, cara, às vezes a mentalidade dessa pessoa, né, ela pode, com certeza, vai limitar muito com que lugar e o quão longe essa pessoa ela vai chegar de resultado, entendeu? Então, é por isso que nem todo mundo consegue ficar rico. Às vezes a pessoa, ela não tem o conhecimento certo, mesmo tendo a ambição. Às vezes ela é medíocre, às vezes ela é alienada, às vezes ela não sabe o que está fazendo, mesmo ela tendo a ambição. Mesmo às vezes sendo uma pessoa empresário, empreendedor, uma mulher empresária de resultado. Às vezes vai travar em uma determinada área aonde não vai subir. Por quê? Porque tem bloqueio mental, entendeu? Que o cérebro, ele não consegue pensar acima daquilo. Infelizmente, é exatamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que eu trouxe um pouco do meu ponto, eu poderia falar um pouco mais até. E se você curtiu ou não, pô, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta sobre algum tipo de vídeo que eu possa trazer para falar aí com vocês. Eu espero que esse vídeo possa ter sido relevante para você, né? Eu tô começando o canal agora, etc. As outras redes sociais estão aqui embaixo. Se quiser acompanhar lá, mete marcha. E bora. Brigadão.